pagavam a devoção e também a evangelização. E uma outra função do jornal protestante que eu não pus aqui é que eles criavam uma teia mística do corpo. Todo o corpo de Cristo, espalhado em diversas partes do mundo e do Brasil, eles tinham informações do que se passava, da ação evangelística missionária, da ação dos implantadores, né, das grandes denominações, metodista, os congregacionais, presbiterianos e depois os batistas. Não necessariamente nessa ordem, mas os jornais tinham essa função de preservar essa união através das informações. Muito bem. E aí o que foi criado? Foi criado o primeiro jornal brasileiro protestante, e agora a gente pode dizer evangélico, o Imprensa Evangélica. A primeira... espero que o dedo esteja limpo, né? Que eu fui agora igual a prática do nome da Rosa. A primeira só versão do jornal... Só não pode ter enganado. Gente, esse jornal aqui foi idealizado pelo Simon, do reverendo Simon, Ashbel Green Simon. E o primeiro jornal data de julho de 1864. Ele já vinha sonhando com esse jornal há um tempo. E lá na biblioteca do Seminário de Campinas, você tem acesso às atas na qual o presbitério se reúne, aqui no centro de São Paulo, na época, para discutir a formação desse jornal. Então aqui é de fato a primeira folha evangélica editada em circulação no Brasil, dada a lei. Uma folha só, por enquanto, foi a primeira. Ela vai sair no efeito brotinho. Aí vejam só o que vai acontecer. Quem tiver interesse, vai ler o Diário de Simon, porque ele fala muito desse desejo que ele tem em ler a folha. Só um instante. E o outro livro por aqui, achei. E você, se tiver interesse também, vai ler esse livrinho, o Jornal Imprensa Evangélica, Diferentes Fases do Contexto Brasileiro. A Edviges Rosas dos Santos, ela trata desse jornal, foi a tese, inclusive. Deve ser com V, né? Deve ser Edviges, não sei. Ela é uma jornalista de formação e termina se aventurando aí no campo dos historiadores, e ela trata desse jornal de uma forma muito interessante, falando de todas as suas fases. Eu não sei, né? Então, eu estou sabendo agora. Olha só. Então, pessoal, ó, interessante, né? Ela fala, inclusive, nesse livro, e aí eu vou discordar, que é a primeira folha também, não só brasileira, mas a primeira folha protestante de circulação da América Latina. Não encontrei outra folha, mas acho muito perigoso a gente falar isso, que é a primeira da América Latina. Por quê? Por que é perigoso? Porque se ela me ver ao vivo a flores, primeiro eu vou dar um buquê de flores. Eu vou dizer primeiro toma as flores, agora eu vou discordar de você, ela é irmã, né? Eu vou discordar, né? Discordo assim com base pelo seguinte, pessoal. Os jornais eram prolíferos nessa época. E não haviam só jornais impressos. A Biblioteca Nacional, por exemplo, tem uma coleção de jornais manuscritos. Olha que coisa interessante. Manuscritos, caligrafia perfeita. Vocês imaginam o trabalho que não dava para você fazer uns 6 números de um jornal manuscrito. Mas a ânsia pela instrução, pela informação, tendo em vista que as tipografias eram poucas, né, ainda, né, bem melhores do que a época da Reforma, maiores, mas poucas, então as pessoas iam escrever, né, fazer jornais manuscritos. Então, quem me garante que uma outra folha de origem protestante não circulou em algum outro lugar da América Latina? Tome a América Latina como um todo. Que algum outro missionário aí dos Estados Unidos não desceu para o México, para algum lugar dali, e de repente ele não tenha. Então, não sei se essa informação é dela, se ela busca em algum livro, mas eu acho precipitado. De toda forma, não é emocionante, né, gente? Então, essa aqui, de fato, a brasileira é a primeira, porque a gente veio de uma política muito... que confrontava-se muito qualquer ação protestante, né, no Brasil dessa época. Eu fico emocionada. Então, vejam o que é que o Simon, o reverendo Simon, vai se falar em relação a essa folha, no livro de Atas e Relatórios do Presbitério da Igreja Presbiteriana, datado de 1867,
Isso eu tive acesso, graças a Deus, na biblioteca da Universidade Mackenzie ali em Campinas. Quem quiser, vai lá, encontra a bibliotecária, você vai ter emoção de ver essas atas originais. E eu não sabia chorar, mas ria, porque se minha bestalhada, e o meu orientador olhava para a moça e só fazia rir. Então vejam o que é que ele diz. Por que eu fiquei emocionada? Olha o sonho dele em relação à circulação dessa folha, gente. Outro trabalho que nos tem roubado muito tempo é a publicação da imprensa evangélica. Vejam que não é uma coisa comum. Eles vinham planejando, né? Isso porque o Simon era divulgador, ele foi representante de 2 folhas lá nos Estados Unidos antes de vir para aqui. A importância de uma folha evangélica não pode ser contestada. Vejam o discurso dele. Por este meio, muitos, sem instrução, que não estão ao alcance dos mais meios atualmente empregados para a propagação do Evangelho. Eu citei tal qual, tá? Mesmo nesta corte, sucede isso. Um número de pessoas, talvez mais que se pensa, só tem notícia do Evangelho por meio da leitura do imprensa evangélica. Aqui ele já tinha publicado o primeiro número. Nutro a esperança de que o futuro virá demonstrar a utilidade da imprensa evangélica como um instrumento de que o Senhor se dignou servir para promover a sua glória. Então vejam como eles levavam... Misticamente a profecia. Profética. Eles levavam a sério, né, essa questão como meio de circulação. Me perdoem, eu pensei que era uma outra citação que eu tinha posto, que ele sonha com a publicação da folha. Aqui a folha já tinha sido impressa e ele então está falando do trabalho que dava para preparar aquilo. Por quê, gente? Como eu queria poder ter aqui alguma coisa impressa para vocês, é um primor, materiais interessantíssimos. E aí, por exemplo, vocês vão ver que a folha foi celebrada. Terminando. Nós temos anúncios dessa folha em diversos jornais da corte. Saiu dizendo que uma folha evangélica protestante foi. Vejam, por exemplo, no Correio Mercantil de 1864, perdoe-me, faltou eu pôr a data, eu não tenho como mencionar aqui. Olha o que a gente encontra. Publicou-se o primeiro número da imprensa evangélica. Dedica-se o nosso campeão a explicar e disseminar os preceitos e doutrinas do Evangelho, que considera a única fonte, quer da moral, quer da religião. Isso aqui já foi, né, assim, algo muito interessante, se tratando... Essa informação foi do jornalista da Folha. Isso aqui foi do editor do Correio Mercantil. Do Correio Mercantil. Tem outra, um historiador da leitura. Olha isso, gente. Já tem outra conotação. Muito bem. Pena que meu tempo não mudou nada. Pode falar, meu querido. Foi nessa época que surgiu a Bíblia. Vamos chegar já lá, vou mostrar uma fotozinha. Foi nessa época. Porque a gente vai ver, por que eu estou falando principalmente do imprensa evangélica, gente? Além dele ser o primeiro, ele foi o protótipo, o modelo, para que as outras folhas em circulação, que foram dadas, né, foram produzidas no Brasil e dadas à lei, circulassem. Eles pegaram daqui o modelinho. Então vamos lá. Outro jornal laico, viu? O Diário do Rio de Janeiro, de 5/11/64. Quando a Folha saiu, com certeza deveria ser um liberal, né? O editor, ele falou o seguinte, o jornal publicou o seguinte: com este título, começa a publicar-se hoje uma revista hebdomadária. Você não quer isso, gente? Mas é tipo assim, miscelânica. Uma mistura de ideias e de tudo que é possível. Consagrada, segundo diz a redação no fim do seu programa, todo jornal vinha com a carta de programa, a liberdade de consciência perante o Evangelho. Partidários da liberdade de consciência, só podia ser liberal mesmo, né? Folgamos com a aparição de mais um lutador no campo da moral. É da discussão elevada, esclarecida e tolerante que nascem as convicções firmes. O primeiro número da imprensa evangélica que temos à vista é escrito com dignidade, com moderação próprias de verdadeiros cristãos, de homens que respeitam as crenças alheias para fazer respeitar as próprias. Em tempos em que evangélicos, né, que eu não sei se são, sobem os morros e quebram os terreiros